Por ele, para ele são todas as coisas. Aquele que era um homem tão simples na Galileia, um homem que nasceu numa família pobre. Poderia Jesus ter escolhido, irmãos, ter nascido num palácio, porque ele é Deus. Ele poderia ter escolhido nascer na casa do homem mais rico, mas procurou o homem pobre, um carpinteiro, e foi para a cidade menor cidade, só tinha 300 habitantes, a Nazaré. Nazaré da Galileia, nasceu e viveu por ali, tão pobre. Mas aqui nós vamos dar uma refletida sobre aquilo que o irmão Vandier leu, porque a gente tem que dar início aqui à palavra, e aonde começa nós vamos, aonde foi lida a primeira palavra. O irmão Vandier leu aqui João capítulo 10. Nós vemos aqui que Jesus aqui começa a falar. Jesus é o bom pastor, né? O bom pastor é Jesus. Já Davi, 1000 anos. Davi tem 1000 anos antes de Jesus nascer, mas ele dizia: o Senhor é meu pastor. Davi, na sua primeira, praticamente é o primeiro salmo, ele está colocado na Bíblia como o salmo de número 23. Mas foi nas suas primeiras experiências que Davi teve, cuidando de rebanho, que ele tinha intimidade com Deus, tocando a sua lira, a sua harpa, e ele compôs um salmo muito lindo, que é o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me, Senhor, pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém. Salmo 23, aqui Davi reconhece que Deus é o seu pastor. Sendo ele, Davi, pastor de ovelhas, se coloca ali como, vendo o cuidado que ele tinha por aquelas ovelhas, porque Davi disse: vem um lobo e eu, pai, senhor, irmã, vem um lobo para devorar uma ovelha e eu mato o lobo, o leão, o urso, Davi matou um leão e um urso, e ele era um jovem, e foi a experiência que ele tomou, para que a partir daquela experiência ele enfrentasse o Golias, um gigante filisteu. Então, Jesus diz aqui: na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Olha aqui o que Jesus está dizendo, irmãos. É preciso nós entrar pela porta. E versículos adiante ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele mesmo é a porta. Na verdade, vou dizer que é aquele que não entra pela porta. Tem pessoas que não estão entrando pela porta, está querendo pular o muro, mas ele está dizendo: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, sobe o muro, ele é ladrão, salteador. Mas aquele, porém, que entra pela porta, esse aqui é o pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. Quando ele tira para fora as suas ovelhas, a este entra, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. É preciso, irmão, nós conhecermos a voz do nosso pastor. Não estou falando do pastor humano, porque pastor humano temos muitos, é substituído, é trocado. Mas eu estou falando do pastor supremo, pastor universal, aquele a quem pertence as ovelhas, aquele que diz: eu não sou como um mercenário, pois o mercenário, ele trabalha só por dinheiro, e quando vê as ovelhas, quando vê o lobo se aproximar das ovelhas, ele foge, sai correndo e deixa o lobo estraçalhar as ovelhas. Ele foge, sabe por quê? Porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Mas Jesus disse: eu sou minhas ovelhas,
Eu sou bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu também sou conhecido. E eu dou a vida por elas. Ele diz: ninguém me tira a vida. Jesus Cristo não foi morto por falta de opção, irmãos. Ele não tinha. Quando Pedro foi livrar Jesus, cortando a orelha de Malco, um dos soldados auxiliares, Jesus disse: guarda, Pedro, a tua espada. Tu acha, Pedro, tu pensas, Pedro, que se eu quisesse, meu pai não me enviava mais de 10 legiões de anjos, ou seja, mais de 72 mil anjos, mais de 12 legiões. Ele disse: Pedro, se eu quisesse, meu pai me enviava mais de 12 legiões de anjos. Uma legião é 6 mil. Meu pai me enviava mais de 72 mil anjos para me livrar. Mas Jesus disse: e se fizesse assim, Pedro, como é que ia se cumprir essas escrituras, que está escrito aí, gravado nas escrituras, que tem que se cumprir, Pedro? Tem que se cumprir essa escritura que está escrita de mim. Lá no Salmo 22 você pode ver que já falava de Jesus: furaram meus pés e minhas mãos, né? Tinha que se cumprir. Jesus disse: olha, ninguém me tira a minha vida, é eu que dou livremente, e tenho o poder de dar a vida, de tirar a vida, tenho o poder de regressar. Eu entrego minha vida e retomo de volta. Ao terceiro dia Jesus retoma a sua vida. Então esse aqui é o bom pastor. Nós somos seu rebanho, irmão, ovelha do seu pasto. Jesus Cristo é de fato o nosso bom pastor. E ele disse, irmão, que tenho também outras ovelhas que não estão nesse curral. A elas também eu devo agregá-las. E essas ovelhas estão dispersas, irmão. E é por isso que nós estamos aqui falando, para que essa ovelha que está dispersa venha se agregar ao rebanho. Porque a ovelha que está longe, afastada do rebanho, o lobo ataca. É mais fácil para ele pegar aquela ovelha que está afastada. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo realmente nos comprou. Ele disse: as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguirão, e elas não vão seguir o estranho. Aquele que conhece a Jesus, conhece a sua voz, não vai ouvir zum e blá blá blá, vai conhecer a voz do seu mestre. É conhecida a palavra do Senhor, não tem distúrbio, não tem comparação ouvir a voz do seu Deus. Aquele que é a ovelha do seu pasto conhece a sua voz, né? Ele disse: eles jamais vão seguir os estranhos, pelo contrário, vão fugir dele. E elas são minhas, eu vou dar a elas a vida eterna, e elas nunca hão de morrer. Meu pai que me deu é maior do que eu. Ninguém arranca coisa alguma da mão do papai. Está garantido, está seguro na mão do pai. Veja aí, está escrito em João 10, 28 e 29, aquilo que está na mão do pai, ninguém arranca, ninguém tira, ninguém arrebata, está garantido, está assegurado. Não tem seguradora maior do que a mão do pai. Jesus diz que eu e o pai, nós somos um. O soberano dos reis da terra. Ele tem todo o poder e toda a força. Ele é soberano sobre a minha e sobre a tua vida. Ele conhece o teu passado, o teu presente, e Ele está preparando já o teu futuro. O teu futuro e o meu já está preparado, está nas mãos do Senhor. Eu, você e ninguém aqui pode determinar o que vai acontecer mais tarde, porque até o tempo pode mudar. Tudo pode acontecer que foge do nosso controle, mas o soberano Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, Ele conhece o teu futuro. Ele sabe o que se passa no teu coração. Muita gente está com o coração tempestuoso, está com a mente perturbada, querendo mudar a coisa e não pode mudar, não sabe como. Está preocupado e ansioso porque não sabe o que vai acontecer mais tarde. E quem é que sabe? É por isso que nossa vida tem que estar nas mãos do bom pastor, porque ele sabe dirigir. A ovelha sozinha se perde. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 100 ovelhas e uma se perde. E ele disse que aquele bom pastor deixa aquelas 99 no aprisco, no curral, e vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. Poxa, ele tinha 99, vai sair para buscar só uma que se perdeu? Mas o bom pastor faz assim:
ele tem o amor por uma ovelha que se perde, né? Ele está em busca da ovelha perdida. Ele disse: eu tenho também outras ovelhas que não estão aqui. Também a elas deve ser agregada a esse rebanho. E haverá um só rebanho e um só pastor. O propósito de Deus é salvar. Deus não tem alegria nem prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte do iníquo. Deus não tem prazer que o homem se perca, mas que o homem se salve, que o homem encontre, né, a saída, a solução, que o homem encontre a Deus. O prazer de Deus é salvar. Por isso ele disse para os apóstolos, nas suas últimas instruções, após ele ressuscitar, após ele passar 40 dias aqui na terra, Jesus Cristo, depois de ressuscitado, passou 40 dias vivendo nessa terra, andando e aparecendo aos mais notáveis, aos seus apóstolos, aqueles que lhe seguiram, aqueles que viveram com ele 3 anos, aqueles que andaram com ele. Ele apareceu e deu instruções claras, e as suas últimas instruções, antes dele subir, ele disse: ide por toda parte, por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai o evangelho. O que é evangelho, irmão? É boa notícia, irmão, é boa nova. O evangelho é a boa nova, é uma boa notícia de salvação. Anunciai que um já morreu na cruz, anunciai que ele ressuscitou e vive, anunciai esse evangelho, que ele vai voltar para buscar, anunciai que você tem uma alma que precisa ser salva, anunciai que tem um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e que for batizado é salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a palavra diz também: aquele que não crê, infelizmente, está condenado. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Ele não pode levar você para o céu à força. Ele não pode te algemar e levar você para o céu na marra. Ele não quer uma obediência forçada. Deus é santo, e justo, e fiel, e verdadeiro. É preciso que o ser humano abra o coração, entregue sua vida a Ele. É um sentimento. Deus tem sentimento. Deus é sentimental. Ele ama, mas é preciso ser retribuído. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Se ele partir daqui, não tem que ele receba nas mansões celestiais. Ele não vai ouvir aquela voz que diz: vinde bendito de meu Pai, receba o reino que o Pai tem preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para as trevas exteriores que está reservado para Satanás e para seus anjos. São palavras duras que vai cair aos corações e aos ouvidos de alguns. Porque a palavra é bem clara, que tem 2 caminhos, um largo e um estreito. E o próprio Jesus diz na parábola que muitos vão escolher o caminho largo. Muitos estão escolhendo o caminho da facilidade, o caminho que tem atalho. Até nas internet, nos computadores, nos trabalhos aí, eles procuram os atalhos para poder fazer mais fácil, né? E o ser humano também procura o caminho largo, o caminho da perdição. Porque o caminho largo, ele não obedece regra, ele não tem mandamento, ele passa a perna num e passa a perna no outro, engana um, engana o outro, e ele diz como cantor: eu vou de banda, vou de lado, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou por aqui que é mais ligeiro, que é mais fácil, eu vou cortar a fila. Esse caminho largo, Jesus Cristo falou que muitos vão por ele. E disse mais: assim como estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para a vida, poucos são o que a encontram. Porque realmente, como foi falado, a vida com Cristo tem regra, tem mandamento, é apertado, tem que ter renúncia. Os mandamentos de Jesus mais pesados são aqueles que diz: ama o teu inimigo, ora pelos que te caluniam, faz o bem a quem te faz o mal. Se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Se alguém te tomar uma peça de roupa, deixa de levar outra. Se alguém tomar o que é teu, não torne a pedir. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 quilômetro, tu anda 2 quilômetros, faz mais do que ele quer. Então é difícil, é apertado, esse é o caminho, e muitos não querem.
Está longe, né? Nós vendo que essas palavras é pesada, é difícil, mas é preciso